Meio-Dia Paraná está de volta e começa hoje a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Paranavaí. Além das agendas diárias que você acompanha aqui no nosso jornal, as entrevistas são uma forma de aproximar você, telespectador, das propostas para a gestão da nossa cidade pelos próximos 4 anos. É também uma forma da RPC colaborar com o processo democrático, levando informação a você, cidadão. Vamos discutir ideias e propostas para desenvolver a nossa cidade. A ordem dos entrevistados foi definida por sorteio realizado com a presença dos representantes de cada campanha. Serão entrevistados os 3 candidatos de partidos com representatividade mínima no Congresso Nacional. A sequência é essa. Hoje, Maurício Gellen, do PSD, amanhã, Arildo Zocante, do MDB e na quarta-feira, professor César Alexandre, do PT. Boa tarde, Maurício, seja muito bem-vindo ao Meio-Dia Paraná. Boa tarde, candidato. Boa tarde, Thaís, boa tarde, Lucas, boa tarde, Paranavaí, boa tarde, região. Candidato, a entrevista vai ter a duração de 20 minutos e começa a valer a partir de agora. O senhor é afiliado ao PSD, mesmo partido do presidente da Assembleia Legislativa, Adhemar Traiano, que admitiu à Justiça ter recebido propina. O senhor, enquanto fundador do Observatório Social aqui de Paranavaí, pretende zelar pela transparência e vai ter compromisso com o dinheiro público? É verdade. Essa é a nossa intenção e a nossa colocação para todas as pessoas saberem. Nós que fomos os fundadores do Observatório Social de Paranavaí, já tivemos há 16 anos atrás essa visão de que Paranavaí e as cidades do qual nós temos instalados os observatórios sociais pudesse ter essa visão e essa atenção às aquisições públicas e à transparência na gestão pública. Então me deixa muito tranquilo de continuar, de apoiar, porque é um trabalho voluntário e a gente tem a certeza que vai ajudar muito o desenvolvimento da cidade de Paranavaí. E, candidato, o município tenta há bastante tempo resolver o problema do buracão da Vila Operária. No seu plano de governo, o senhor fala em revitalização e nova destinação daquele local. O que o senhor pretende fazer lá? É verdade, aquele espaço é um espaço que vem há muito tempo sendo debatido e é importante que nós tenhamos essa visão. Eu sei, conheço, já estive lá por diversas vezes e a gente precisa agora do apoio do governo do estado, do governador Ratinho Júnior, do qual nós temos uma aproximação muito pessoal e ele sabe também a importância de nós termos o olhar e o cuidado para aquele espaço público. Então a nossa intenção sim é fazer daquele espaço um espaço onde nós possamos dar qualidade de vida às pessoas de Paranavaí. O projeto divulgado já do Parque Urbano, ele segue valendo? O senhor vai remodificar esse projeto? Vai trazer uma nova proposta? Não, sem dúvida. O que nós trabalhamos dentro da nossa tríade é inovação, empreendedorismo e principalmente qualidade de vida. E aquele espaço é o espaço que nós temos a visão e que lá deva ser olhado com esse fim de podermos ter um ambiente onde as pessoas possam ter qualidade de vida. E quando a gente fala dos pontos, né, dos ecopontos, né, que inclusive é uma demanda, né, para a destinação correta de resíduos aqui em Paranavaí. O senhor pretende dar continuidade para esse projeto dos ecopontos? Sem dúvida, é um projeto interessantíssimo. É claro que ele tem que ser muito bem debatido com a comunidade entender a importância disso também e nós termos esse olhar de que nós conseguiremos fazer tudo aquilo que sonhamos para Paranavaí, com quanto que a população seja ouvida, seja debatida e ela possa dar a sua informação e tudo aquilo que ela pensa para fazermos de uma cidade, da nossa cidade, uma cidade ainda melhor. Audiências públicas, então, possivelmente antes de designar um lugar. Isso é o mais interessante, né, Thaís? E esse é o olhar que nós devemos ter como gestor público. Debater com a população, entender se aqueles lugares que nós, como gestores públicos, sonhamos, devam ser verdadeiramente os lugares que a população pensa, sonha e quer para a cidade de Paranavaí. Quando a gente fala dos ecopontos, enfim, a gente teve uma licitação que deu deserto, ou seja, nenhuma empresa se interessou, né, para cuidar desse serviço aqui na cidade. O que o senhor pretende fazer na sua gestão para conseguir atrair empresas para prestar esse tipo de serviço? Lucas, você veja da importância. A gente tem que fazer com que isso seja mostrado aos 4 cantos, não só do nosso estado e do país também. Atraindo empresas que venham de fora, que tenham essa visão de cuidar do nosso meio ambiente e terem, sim,
a certeza de que aqui eles farão um projeto interessante para ser desenvolvido na cidade de Paranavaí. Então é atrair com que essas empresas venham, discutam com a população e façamos o melhor sempre para a nossa cidade. Candidato, o senhor nunca ocupou um cargo público, na sua trajetória profissional e política. O senhor acredita que a falta de experiência em gestão pública pode ser um problema para administrar a cidade? Eu fico muito feliz de poder dizer que eu venho da iniciativa privada e com toda a minha formação eu tive a felicidade de fazer uma pós-graduação em gestão pública. Exatamente por isso, porque eu queria entender os meandros da política. Eu não poderia me colocar na vida pública sem conhecer. E eu entendo que isso é o mais importante para um gestor, que ele esteja preparado para administrar a cidade que ele sonha e que ele quer bem, no mínimo tendo um curso de graduação em gestão pública, e isso eu fiz com muito orgulho para me preparar para administrar o município de Paranavaí. Quando a gente fala de administrar o município, o senhor, caso seja eleito, não vai administrar o município sozinho. Como manter essa boa relação com o legislativo, por exemplo? Esse é o ponto mais importante. Paranavaí terá uma Câmara de Vereadores renovada. Serão 15 novos vereadores. Uma Câmara independente que nós vamos apoiar, e importante que as pessoas, no dia 6 de outubro, escolham bem os seus candidatos, porque esses serão verdadeiramente os representantes do povo e eles estarão juntos com o gestor público municipal discutindo tudo aquilo que sonhamos para a nossa cidade. O senhor tem alguma alternativa ou no próprio curso que o senhor fez para conseguir lidar com a questão política, já que o senhor é acostumado com a iniciativa privada? Com certeza, e aí a nossa inteligência de nós fazermos isso já nos modelos que nós nos propusemos a fazer quando juntamos 9 partidos na nossa cidade para juntos discutirmos e prepararmos o nosso plano de governo para a cidade que nós queremos, para a cidade que nós sonhamos e para tudo aquilo que nós queremos de melhor para a nossa cidade. Fora a relação com a Câmara, também tem a questão do secretariado. O senhor já pensou também em um secretariado técnico? Como o senhor pretende levar adiante aí as secretarias do município? Essa é outra experiência que a gente traz da gestão pública, Thaís. Quando nós queremos fazer com que aquilo que nós planejamos para a cidade verdadeiramente aconteça, nós temos que ter pessoas capacitadas. E isso eu defenderei sempre, que nós teremos secretarias técnicas com pessoas capacitadas para, juntos ao gestor público municipal, administrar o município que nós tanto sonhamos. O tema agora é bastante sensível à população de Paranavaí, porque a gente começa a falar de saúde. Mais de 9 mil pessoas aguardam consultas em diferentes especialidades aqui no município e outras 800 aguardam então por exames. Como diminuir essa fila de espera aqui na cidade? Como é importante a gente saber desses números, Thaís, e nós que temos andado pela cidade, temos percebido a dor da população. E a gente sabe do esforço que a Secretaria Municipal de Saúde faz para poder atender essas pessoas. Mas é quase que impossível. Por que a gente entende disso? Porque cada vez mais a nossa população aumenta, cada vez mais a nossa população adoece, e esse olhar que o homem público tem que ter. Por isso, das nossas parcerias com o governo federal, com o governo do estado, nós temos aí um hospital de referência na região e que precisa ser olhado com esses olhos. Nós temos também aí agora a instalação do AME, que é um ambulatório médico de especialidades, que é uma parceria com o governo do estado, e nós temos que ter esse olhar para diminuir essa fila, amenizar a dor dos nossos pacientes, e é claro que o Maurício entende que é uma das maiores dores dos nossos munícipes, mas nós vamos trabalhar muito em parcerado com o governador Ratinho Júnior, com o secretário estadual de Educação, de Saúde, e com as pessoas que estão envolvidas na preocupação com a saúde pública. Nós temos um consórcio intermunicipal de saúde que funciona maravilhosamente bem e nós temos que estar muito próximos também para dar condições que a população seja atendida naqueles modelos, naqueles modos que nós tanto queremos. A gente entende do AME que está em construção, vai ajudar de alguma forma, mas para resolver mesmo a questão de Paranavaí, porque o consórcio ele atende outros 27 municípios, né? Para nós que temos 9 mil pessoas aqui na fila, como o senhor pretende, né, de que forma prática mesmo, tentar diminuir essa fila? É uma preocupação bastante grande e nós, inclusive, entendemos que parte desse serviço nós devemos terceirizar.
Não é possível mais que a gente tenha essa fila tão longa de espera para as pessoas que estão buscando alguma especialidade. E o município pode fazer isso sim. Então, terceirizar a questão das consultas, atraindo novos médicos para a nossa cidade, atraindo novas pessoas que venham com essa visão de fazer Paranavaí ter uma saúde melhor, é isso que nós buscaremos. No seu plano de governo, candidato, o senhor fala da criação do Departamento de Especialidades Médicas com consultas através de telemedicina e também reestruturar e ampliar e até construir novas UBSs. Para isso também seria necessário contratação de mais pessoal. A gente tem hoje, há vagas abertas para clínico geral, plantonista, pediatra e psiquiatra aqui na cidade. Como enfrentar, então? Aí você veja quanto é preocupante, né? Porque o município abre a opção para esses profissionais virem trabalharem na nossa cidade, e não é só Paranavaí, é o estado, é o país como um todo que enfrenta essas dificuldades. As pessoas se formam, muitas vezes vêm para o município pequeno ou maior, mas acaba não ficando porque existem outras oportunidades, né? E a construção de novas UBS é porque o município, de uma forma estrutural, está crescendo e nós temos que ter essa visão também. Mas o mais importante é que nós tenhamos e demos condições de que as já existentes, são 24 unidades básicas de saúde no município. Elas precisam ter condições mínimas suficientes necessárias para atender bem a população que tanto precisa desse serviço público. O senhor disse de terceirizar esses serviços, isso tem a ver com a telemedicina? Sim. Como que o senhor pretende fazer? A telemedicina é uma condição muito importante. Ela tem que ser implantado lento e gradativamente. E é claro que também não adianta nós darmos uma condição para que o paciente seja atendido pela telemedicina se nós não tivermos condições de ter que as pessoas saibam manusear, e aí por isso que nós trabalhamos muito forte na questão de inovação, que nós tenhamos aplicativos, que nós tenhamos uma internet que atenda essa população, que de nada adianta nós queremos algo que não consigamos fazer, conquanto que a estrutura como um todo esteja bem estabelecida. Até colocar tudo isso para funcionar leva tempo, a gente entende, mas em quanto tempo o senhor pretende colocar medidas práticas e efetivas para diminuir essa fila? É claro que a gente não vive de promessa, a gente vive de compromisso. E compromisso é importante que a gente tenha desde o momento que se coloque para tal. E eu tenho essa visão conversando com a população, andando nos postos de saúde, andando na nossa UPA, vendo as dificuldades que nós temos, e eu quero trabalhar muito rapidamente para que isso seja amenizado. Porque uma dor de uma pessoa que vive na minha cidade é a mesma dor que eu tenho como gestor público. Agora, garantir um tempo, isso é muito de toda a estrutura, que a gente também sabe que ela é lenta, gradativa, mas nós vamos trabalhar muito firmemente para diminuir o tempo o máximo possível para que essa população seja atendida. A gente muda de assunto agora, de tema mais precisamente, para falar de saneamento aqui em Paranavaí. No seu plano de governo, o senhor pretende garantir acesso à rede de esgoto para todas as casas de Paranavaí. Mas a gente tem um número que para que a gente consiga chegar a 100%, faltam ainda quase 1.000 domicílios aqui em Paranavaí. 20 mil domicílios, perdão, ainda não tem. Como o senhor vai fazer isso? É verdade, essa é uma preocupação que o município deva ter, até porque é qualidade de vida, né? Quando você vê uma população que não tenha condições mínimas para poder ser atendida, e aqui nós temos diversos exemplos na nossa cidade, os 3 conjuntos, o bairro São Jorge, enfim, outros locais, mas o que é isso? É uma parceria forte com o governo do estado. Essa empresa que nos atende é uma empresa do governo do estado, e nós, pela proximidade que nós temos, nós vamos reivindicar isso muito fortemente para que isso também seja atendido o mais breve possível, porque se nós defendemos que nós tenhamos que ter uma cidade cada vez mais com qualidade de vida, não é possível que a gente tenha, e aí nós não podemos falar do passado, e sim temos que olhar para o futuro, de termos uma cidade que nós tanto sonhamos e que nós temos que dar, no mínimo, condições básicas para que essas pessoas vivam e tenhamos cada vez menos índices de doença ou de qualquer coisa que possa ser, porventura, acontecido por conta de uma situação dessa. Em termos práticos, candidato, como fazer isso? Aproximação com o governo do estado,
obviamente que está aí para ser licitada uma nova empresa de saneamento básico para a nossa cidade. E nós entendemos que isso tenha que ser colocado como uma premissa básica para a efetivação de um bom novo contrato com a empresa que garanta ao município de Paranavaí, já que essa é uma atribuição do Estado, para que isso efetivamente aconteça. O senhor falava de uma licitação, né? A gente tem um contrato emergencial vigente com a Sanepar. O senhor, enquanto prefeito, se eleito for, pretende manter a Sanepar ou buscar uma nova empresa para garantir que o esgoto chegue a 100% das casas de Paranavaí? É perceptível e é entendido por todos que essa licitação está aberta. Ela está agora com uma defesa judicial e nós temos que entender isso muito claramente também. Mas eu entendo particularmente que a Sanepar, que é um órgão do Estado, né, uma entidade que tem participação privada e que atende muito bem, ela poderá ser sim licitada, e se ela der essa condição que eu citei de ter esse cuidado mínimo suficiente e necessário para dar qualidade de vida para as pessoas, porque ela não possa participar da licitação, e se ela for a vencedora, continuar atendendo da forma que ela atende, conquanto que ela, no mínimo, faça aquilo que Paranavaí precisa ser feito e ser olhado com esses bons olhos. Seguimos então agora falando de transporte público. Uma pesquisa contratada pela Prefeitura aponta que apenas 19% da população usa o transporte público aqui na cidade. Os usuários, claro, reclamam de falta de linhas e horários, da qualidade dos ônibus e da estrutura do terminal urbano. O que o senhor pretende fazer para melhorar essa realidade? Você vê como é importante você ter entendimento de gestão pública. Nós sabemos muito bem que a empresa licitada atende deficitariamente a nossa população. Nós temos poucas linhas, nós temos poucos horários e, obviamente, que também o município, já tendo essa visão, está fazendo uma nova licitação, já está sendo preparada e nós queremos ampliar o atendimento à nossa população. Obviamente, de novo, porque ela vem crescendo, nós já chegamos em 95 mil habitantes, só desses 20% usam do serviço que é deficitário, nós entendemos sim, e por isso que nós ampliaremos de no mínimo de 5 para 15 novas linhas. Isso também já fará parte do edital para que seja atendido a maior população possível e, obviamente, que o terminal urbano nós temos que revitalizá-lo de uma forma coerente para receber a nossa população e darmos a eles, no mínimo, uma condição totalmente fora da realidade que nós vivemos hoje na cidade de Paranavaí. Candidato, inclusive transporte público não consta no seu plano de governo, né? A gente tem um contrato emergencial até junho de 2025 com a atual empresa. Como trazer, né, as pessoas para usarem o transporte público a partir de uma nova licitação, como o senhor disse? Dando atendimento e qualidade no serviço. E quando você coloca por que não, porque eu sei que já está tramitando e já foi feito um levantamento muito sério de onde serão as vias atendidas, os bairros e os distritos. E, obviamente, que como virá uma nova empresa, ela já vai fazer a licitação baseado naquilo que a atual gestão do prefeito Kaique maravilhosamente fez para poder atender toda essa demanda que é sabido por todos que precisa ser melhorada. Hoje, a Prefeitura custeia parte da tarifa, R$ 1,30, para baratear ela, porque comparada a outras cidades, a nossa tarifa é elevada, R$ 4,95 no cartão, R$ 5,10 no dinheiro. Maringá, por exemplo, é R$ 4,80. Como também ter uma tarifa atrativa para a população? A gente sabe que tem muitas linhas deficitárias e outras linhas superavitárias, isso é sabido. E, obviamente, que a gente tem que ter um entendimento com essa empresa ganhadora da licitação, discutirmos com eles isso, inclusive atendendo a população idosa, que é uma população que deveria ser atendida acima dos 60 anos, mas ela só é atendida acima dos 65, porque existe uma lei municipal que ainda não atende as pessoas de 60 anos. Então, esse olhar que nós temos e discutir hoje se o município já subsidia, por que ele não poderá subsidiar mais? É com quanto que tenhamos mais uso, por consequência, diminuir o custo e a gente pode dar uma condição melhor para a nossa população. Mudamos de tema, o senhor fala sobre agricultura no seu plano de governo, mas há um ponto bem específico que a gente precisa tratar aqui, que é o greening. Paranavaí lidera a produção de laranja no nosso estado. São mais de 18 mil pessoas empregadas no setor, direta ou indiretamente. Como lidar com essa doença que ameaça toda a cadeia produtiva?
Essa é uma preocupação muito grande, Lucas, que nós devemos ter. Paranavaí é líder na produção estadual dessa cultura que gera tanta riqueza e tanta renda, como outras, mandioca, bovinocultura e suinocultura, hoje sendo uma referência para o estado, arrecadando muito ICMS para o nosso município. E a gente precisa ter o olhar, juntar as forças com o governo do estado, com o governo federal, para erradicar de forma muito rápida isso, para que a gente possa ter a segurança para darmos aos nossos produtores e fazer com que as nossas indústrias cresçam, se desenvolvam e possam cada vez mais gerar emprego, gerar renda e fazer com que a nossa cidade se desenvolva. Nós estamos quase terminando o nosso tempo dos 20 minutos. O tempo que resta é para que o senhor faça as suas considerações finais. Primeiro, dizer à população de Paranavaí, estou muito feliz de poder participar desse momento aqui com vocês. Mostrar aos nossos eleitores a importância de depositar o voto no dia 6 de outubro. Paranavaí está no caminho certo e nós precisamos fazer com que isso continue. Para isso, nós dependemos de você, que conhece o nosso trabalho, sabe daquilo que fazemos, sabe daquilo que queremos e dia 6 de outubro está aí. Deposite seu voto de confiança no 55, Pedro Baraldi e Maurício Gelli. E não deixe de votar nas pessoas para a Câmara de Vereadores. Nós precisamos de uma Câmara renovada, de uma Câmara que possa atender os anseios da população e nos ajudar a administrar o município de Paranavaí. Então fica o meu reforço, o meu pedido, você que está nos acompanhando, eu não conseguirei chegar aos 65 mil eleitores de Paranavaí, mas você pode sim depositar o seu voto de confiança e dar aquela credibilidade que tanto nós precisamos para administrar o município que nós sonhamos e sonhamos juntos. Então, dia 6 de outubro, vote 55, Maurício Gelli e Pedro Baraldi. Candidato, agradecemos a presença, muito obrigada. Muito obrigado, candidato, por ter vindo aqui e aceito o nosso convite.